Hoje vamos falar sobre projeção, um modificador de pilha de máscaras muito simples, porém incrivelmente poderoso. Então vamos começar. O modificador de projeção basicamente nos permitirá controlar propriedades de transformação da máscara, como repetição, deslocamento e rotação. Este modificador é praticamente idêntico às opções de configuração de posicionamento que podemos encontrar nas configurações da camada de superfície. Existem 3 tipos diferentes de mapeamento de texturas: mapeamento, forma livre e projeção de caixa. Cada configuração possui seu próprio propósito. Vamos rapidamente entender o que cada uma faz e as configurações dentro delas. Vamos começar com o mapeamento, já que é o que usaríamos na maioria dos casos de texturização de superfícies 2D. Vamos descer até os controles de repetição aqui. Esses controles nos permitirão ajustar quantas vezes a máscara se repetirá. Podemos controlar as repetições com base nos eixos, ou podemos simplesmente segurar esse pequeno controle entre os dois e movê-los ao mesmo tempo. Logo acima das repetições, existem 3 botões de opção. O padrão é Tile X e Y, o que permitirá que a máscara seja repetida nos eixos X e Y. No entanto, se selecionarmos Tile X, ainda poderemos repetir no eixo X, mas o eixo Y não se repetirá mais, e em vez disso, nos dará um valor preto em vez de uma repetição. Os controles deslizantes de deslocamento nos permitirão ajustar a posição da máscara nos eixos X e Y. Girar, como o nome sugere, nos permitirá rotacionar a máscara. No entanto, devido ao objetivo desse modo ser manter a repetição perfeita, a rotação está fixada em incrementos de 90 graus para garantir que a repetição não seja quebrada. Em seguida, temos o modo livre. O modo livre desativa a repetição, o que nos permite escalar e rotacionar livremente a máscara dentro do espaço UV de 0 a 1. Isso é especialmente útil quando criamos detalhes que queremos transformar individualmente no tamanho e localização corretos da máscara. E como isso não nos preocupa com a repetição, não estamos restritos a ajustes incrementais na escala ou rotação. Por fim, temos a projeção de caixa, que é uma configuração que usaríamos para ativos em 3D. A projeção de caixa projeta de maneira perfeita a máscara sobre uma malha a partir de 6 direções diferentes. Por exemplo, aqui temos uma malha de pilha de troncos da biblioteca Megascans. Vamos adicionar uma camada sólida à malha e uma pilha de máscaras. Depois de aplicarmos um padrão de ruído de Perlin, podemos entrar no modo de máscara e imediatamente identificar costuras por toda parte. Isso acontece porque essa malha específica é muito complexa e possui muitos espaços vazios, o que requer diversas ilhas UV. Desnecessário dizer que não queremos essas costuras indesejadas. Para resolver esse problema, vamos adicionar um modificador de projeção e usar o modo de projeção de caixa no menu suspenso. Imediatamente as costuras UV desaparecem. No entanto, temos algumas configurações que podemos ajustar para obter os melhores resultados para essa projeção. Então, vamos dar uma olhada rápida nelas. Primeiro, temos o ângulo e inclinação. Isso nos permite ajustar o ângulo e a inclinação de onde a projeção está vindo. Abaixo disso, temos alguns controles deslizantes. O raio irá definir a suavidade das transições, e a influência da altura mesclará a diferença entre alturas no ponto de interseção. Entre essas 2 configurações, conseguimos rapidamente obter uma mistura natural agradável para essa máscara. E então, escala, como você provavelmente já imaginou, nos permite ajustar o tamanho da máscara e quantas vezes ela é repetida pela malha. Certo, agora que sabemos como o modificador funciona, vamos ver como podemos usá-lo. Vamos começar com um exemplo bastante básico sobre o uso mais comum desse modificador. Aqui temos alguns cilindros estrudados em uma superfície de metal. E agora queremos adicionar algum desgaste e arranhões nas bordas. Vamos primeiro ativar a camada sólida, que será nosso metal bruto. Vamos adicionar uma pilha de máscaras à camada. E então começaremos com um componente de curvatura. Após ativar apenas bordas, vamos puxar a alça direita do controle de nível quase até a metade. Agora vamos adicionar um componente de mapa para adicionar alguns arranhões. Vamos escolher a opção de ativo da biblioteca. E então iremos para o menu suspenso de imperfeições.
e selecionaremos metal arranhado. Vamos ajustar um pouco o intervalo para obter mais contraste na imagem. E então, definiremos o modo de mesclagem para adição. Agora, para restringir os arranhões às bordas, vamos simplesmente copiar a camada de curvatura e colá-la por cima. Então, simplesmente iremos alterar o modo de mesclagem para multiplicar. E pronto. Então, o que isso tem a ver com projeção? Bem, ao observar os arranhões, eles parecem um pouco grandes demais para o que estou buscando. Portanto, podemos usar o modificador de projeção para diminuí-los um pouco. Vamos selecionar a camada de mapa aqui. E então adicionaremos o modificador de projeção à pilha de máscaras. E se ajustarmos as repetições para 2, podemos ver que nossos arranhões ficaram menores. No entanto, podemos perceber imediatamente que também surgiram algumas anomalias. No estado atual, o modificador de projeção que adicionamos está repetindo todas as camadas abaixo, incluindo nosso componente de curvatura original também. Felizmente, podemos resolver isso muito facilmente bloqueando os efeitos desse modificador de projeção ao componente de mapa ao pressionar a tecla Alt, passar o mouse sobre o modificador de projeção e depois clicar com o botão esquerdo. Iremos ver a janela de camada se ajustar um pouco e uma pequena seta apontando para baixo à esquerda. Isso indica que a camada agora está travada à camada abaixo. Agora podemos ajustar completamente a quantidade de repetições do componente de mapa de forma independente do restante da máscara. E configurar isso para 2 me dá o visual que estou buscando. Em seguida, vamos adicionar um pouco de musgo a esse toco de árvore. Primeiro, ativaremos a camada sólida e depois aplicaremos uma pilha de máscaras a ela. Vamos aplicar um ruído de Perlin e depois entrar no modo de máscara. Aqui temos outro caso em que as costuras são bastante visíveis. Então, depois de brincarmos um pouco, resolveremos o problema da costura com um modificador de projeção. Vamos definir o tipo de projeção como projeção de caixa. E então, vamos diminuir a influência de altura para 0. E ajustaremos a escala para cerca de 0,5. Como o ruído é gerado proceduralmente, usá-lo sozinho frequentemente faz com que as texturas pareçam geradas proceduralmente. E definitivamente queremos evitar isso. Então, o que faremos agora é adicionar um componente de curvatura. Vamos deixar todas as configurações como estão, exceto que vamos mover o manipulador do nível esquerdo um pouco mais do que pela metade. Em seguida, inverteremos os resultados. Depois disso, definiremos o modo de mesclagem como multiplicar e podemos ver como alguns dos detalhes na casca estão sendo mascarados, o que realmente minimiza a aparência procedural do ruído de Perlin. Adicionaremos um remapeamento de gradiente para que possamos ajustar os valores da máscara através dos controles deslizantes de faixa. Se voltarmos ao modo PBR, veremos agora o verde surgindo de forma muito natural, o que está transformando a aparência e a sensação dessa textura. E se decidirmos que preferimos usar dados de digitalização para o musgo em vez de uma cor sólida, sempre podemos adicionar dados de digitalização por cima da camada sólida e, em seguida, simplesmente segurar Alt enquanto clicamos entre as duas camadas. Como sempre, espero que este vídeo tenha sido útil para você e que você tenha conseguido obter uma compreensão melhor de como o modificador de projeção pode ser uma ferramenta tremendamente útil para criar máscaras incríveis. Muito obrigado por assistir e nós veremos no próximo. Não esqueça de dar um like se gostou do vídeo. E se não gostou, comente. Quero sempre melhorar. Se não for inscrito, por favor, você pode ajudar se inscrevendo.